Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai alinhar Order Block com Smart Money Concept na questão estrutural. Como assim? Galera, dentro do Smart Money, dentro do estudo do Smart Money, a gente tem ali a questão estrutural, que é muito importante, você tem que dominar, senão não tem como utilizar Order Block, BOS, Change of Character. Cara, você tem que entender a questão estrutural do Smart Money. Vou te passar um pouco sobre isso hoje e como que você identifica boas oportunidades utilizando Order Block e alinhando com esse cenário estrutural do SMC, da análise SMC do Smart Money Concept, beleza? Então, bora começar com esse vídeo, galera. Olha só, não esquece de deixar o like, esse vídeo vai te agregar demais. Então, deixa o like para a gente poder começar e presta atenção nisso aqui, galera. Olha só esse material, que interessante. Isso aqui mostra para nós um bloco de ordens e mostra a questão estrutural. Cara, você vai ver que montar posições a favor desse cenário, quando ele estiver bem alinhado, com harmonia de volume, um cenário com interesse demonstrado, você vai ver que é extremamente assertivo. E se você seguir isso aqui perfeitamente, cara, você vai ter bons resultados no mercado. Pode confiar. Então, olha só, presta atenção. Cara, quando a gente tem o BOS, eu já tenho vídeos aí no canal onde eu explico sobre o que é o BOS dentro do Smart Money Concept. Cara, o BOS, ele visualmente no gráfico, ele é como se fosse um pivô, né? Seja de baixa ou seja de alta. Porém, dentro do Smart Money Concept, galera, isso aqui tem vários significados, isso aqui representa muitas coisas, inclusive a questão estrutural que a gente vai ver hoje, beleza? Então, cara, quando a gente vem desenvolvendo o BOS, por exemplo, olha só esse desenho aqui, ele vem desenvolvendo topos e fundos ascendentes, é um movimento de tendência de alta, e a gente vai realizando o BOS. Toda vez que a gente renova uma máxima, galera, a gente vai fazendo o BOS. A gente vai realizando o BOS. Tá vendo? Ele deixa uma máxima, renova essa máxima. Isso aqui é o BOS sendo realizado, esse pivô de alta acionado, beleza? Então, a gente vai nesse desenvolvimento em uma tendência de alta, assim como a gente vai nesse desenvolvimento em uma tendência de baixa, só que aí são as renovações de mínima, né? É o contrário, porque é uma tendência de baixa, mas beleza. Nesse exemplo aqui de tendência de alta, galera, perceba que isso aqui, o que é esse ES1? Isso aqui é estrutura, tá bom? Estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3 e estrutura 4. Presta atenção nisso aqui. Galera, a gente tem uma estrutura dentro do Smart Money Concept, porque no mercado, o mercado em si, galera, presta atenção, o mercado em si, ele desenvolve uma série de estruturas e existem várias metodologias e técnicas que fazem com que a gente identifique essas estruturas. Por exemplo, teoria de Wyckoff. Cara, as estruturas de Wyckoff, elas são acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição. Essas são as estruturas de Wyckoff. Agora, dentro do Smart Money Concept, da análise SMC, a gente também tem estruturas, mas não são as estruturas de Wyckoff. Aqui, o cenário estrutural é diferente. Uma estrutura dentro do Smart Money Concept, galera, ela é constituída por uma impulsão e uma correção, basicamente, tá? Então, ela é constituída basicamente por uma impulsão e uma correção. Então, perceba aqui que tem uns quadrados, tá vendo? Isso aqui representa a estrutura número 1, igual está marcado aqui dentro desse quadrado, e a gente tem uma impulsão, uma correção, e aí quando a gente renova essa máxima, galera, a gente renovou a máxima, logo a gente está renovando a estrutura. Então perceba que o BOS, ele é uma renovação de estrutura, justamente porque ali a gente tinha uma estrutura, ela foi renovada para agora uma nova estrutura. Então a gente vem para a estrutura 2, constituída pela impulsão, correção. Assim que a gente renova essa máxima, a gente tem a realização do BOS, que renova a máxima dentro de uma tendência de alta, e a gente vai ter ali uma nova estrutura, onde os preços estão. Então, perceba que o momento presente do gráfico, ou seja, onde os preços estão naquele momento presente, cara, ele está sempre dentro de alguma estrutura. Identificar essa estrutura e operar a favor dessa estrutura é muito favorável, tá bom? Você vai estar seguindo, de certa forma, o fluxo institucional. Então, realmente, isso aqui é muito importante. E aí, cara, cada quadradinho desse está representando uma estrutura e repare que a gente vai sempre subindo, renovando estruturas por meio do BOS. Beleza. Então, visto isso, galera, isso aqui é um pouco do cenário estrutural para vocês já terem ideia e identificarem agora como que eu vou estar montando um trade com vocês por meio de exemplos ali no gráfico, vocês vão estar vendo como que funciona muito bem. Então, olha só. Cara, aqui a gente tem o cenário do BOS, só que agora numa tendência de baixa, tá? É a mesma coisa. E sempre, galera, que a gente tem essas renovações de mínimas. E esse movimento de baixa, ó, presta atenção, esse movimento de baixa
que renova a mínima ou então renova a máxima, se for uma tendência de alta, cara, ele precisa ter interesse, tá bom? Precisa ser um movimento com interesse. Eu vou trazer isso ali no gráfico agora com vocês, vai ficar um pouco mais objetivo, mas você precisa identificar, por meio da sua percepção de oportunidade e de interesses, se há ali tem um movimento direcional, um movimento com interesse, com um certo apoio do volume. Isso é importante para mostrar que foi uma renovação de mínima ou então uma renovação de máxima com interesse. Ou seja, o preço renova aquela máxima, ele realiza o BOS, mas ele realiza com interesse. Então, é um dado importante. A questão, o ingrediente interesse é muito importante para essas renovações de máxima por meio do BOS, ou então renovações de mínima também por meio do BOS, dependendo se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, como eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Então, presta atenção. Cara, quando o preço ele vem voltando após essa renovação de mínima, por exemplo, e ele renovou a mínima com interesse, depois ele vem voltando sem interesse, perceba que se tiver um bloco, e não necessariamente é esse order block que fica aqui em cima, tá? Vou mostrar nos exemplos ali para vocês, que a gente no meio desse movimento de baixa aqui, ó, a gente pode ter fair value, né, uma fair value order block, ou seja, regiões ali onde o preço pode querer segurar também, sem conseguir chegar lá em cima, no bloco lá de cima, percebe? Então, cada movimento ele tem uma constituição, cada movimento tem suas características próprias e você tem que ter esse jogo de cintura para identificando aonde faz mais sentido, aonde que tem mais confluências. Você traça um perfil de volume, por exemplo, toda essa baixa, identificar onde que está a POC, aonde que estão as regiões de maior volume, será que aquilo ali alinha com essa região de order block? Será que aquilo ali alinha com uma região de fair value? Será que se jogar uma Fibonacci vai pegar ali uma região descontada bacana, por exemplo, 61.8079 de Fibo? Fica bem interessante. Eu vou mostrar isso aqui para vocês no gráfico, galera, vai ficar bem mais nítido. Presta atenção. Cara, se a gente vem aqui, por exemplo, no Bitcoin, no índice, galera, a gente teve uma venda linda agora há pouco aqui, estava até mandando lá para a galera, a gente estava pontuando mais cedo, né? Olha só que a gente estava pontuando lá no nosso grupo do treinamento Excelência Trade. E, cara, olha só, eu pontuei com a galera hoje mais cedo, índice ficou observando essa barra de absorção no 4 horas, se ela vai gerar algum efeito, que no caso deveria ser um efeito de baixa no macro. Fica observando pelos potenciais possíveis configurações. No micro, observo por essa fair value, que pode ter interesse de ser mitigada. Ou seja, é exatamente o que o preço fez. Ele foi justamente lá mitigar o cenário, né, galera? Olha aí. Eu vou mostrar aqui depois para vocês que foi essa fair value, desenvolveu essa baixa linda, um cenário bem alinhado de análise de preço e volume, estruturas, SMC, teoria de mercado, então foi bem interessante. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês também, porque entra muito no que a gente está vendo no vídeo hoje, mas vamos aqui no Bitcoin primeiro. Galera, presta atenção, por exemplo, nesse desenvolvimento. Ó, deixa eu vir aqui em cima, deixa eu vir aqui, olha só, galera. O que a gente tem aqui de interessante? Vamos aqui já de primeiro. Cara, o que a gente vem realizando aqui, galera? Olha só, o preço ele vem realizando BOS, né? Tá vendo? Aqui ele deixa uma máxima, ele renova essa máxima, e isso vai sendo as renovações de estrutura, né? Aqui a gente tem uma estrutura, ela é renovada, a gente tem outra estrutura aqui, ela é renovada, a gente tem outra estrutura aqui, beleza? E aí o preço vai se desenvolvendo dessa forma. Perceba que, cara, quando ele vem aqui, ele realiza o BOS, ele boom para cima, olha só como é que ele vem aqui testar. Cara, chegou muito próximo do bloco, né? Ele não chegou a tocar nesse cenário aqui no bloco, não testou exatamente o bloco, mas aqui olha só a compra que ele deu a partir dessa renovação de estrutura. Perceba que a gente está renovando estruturas no BOS, exatamente igual eu expliquei. Aqui, galera, ele vem, renova outra estrutura, faz o BOS, aqui ó, ele faz o BOS, beleza? Aqui a gente tem o BOS, na renovação da máxima, renovação da estrutura, beleza? Então, olha como é que ele vem voltando, característica de teste, olha o movimento com interesse, ambos tinham, né? Olha o movimento com interesse que eu falei. Lembra que eu falei que é um ingrediente muito importante? Você identificar o interesse, tá aqui, ó. Olha o movimento com potencial interesse, né? A princípio isso aqui é um interesse, o volume aponta, e aí ele vem testando, chegou pertinho do bloco aqui, foi embora. Agora, nesse aqui de cima, ele faz o BOS, mesma coisa, olha o interesse potencial aqui nesse movimento, a princípio é um interesse, ele vem desenvolvendo
um movimento de teste, que a princípio tem características de teste, porque olha como é que isso aqui tem características de impulsão e isso aqui tem características de teste. Cara, eu posso ficar aqui semanas falando direto com vocês, falando sobre todas essas características e cenários de interesse, né? Eu tenho mais de 15 aulas falando com o meu time lá, a galera do treinamento, mais de 15 aulas de 2 horas cada uma, falando sobre essa questão de interesses, tá bom? É muito extenso, mas basicamente isso aqui tem características de impulsão, características de interesse a princípio, e isso aqui tem características de teste, características de desinteresse a princípio, beleza? E olha só o que ele veio buscar aqui. Aqui, de fato, ele mitiga perfeitamente o bloco, olha o bloco aqui embaixo, que desequilibra o movimento para cima. É esse bloco, galera, que ele origina o movimento desequilibrado. E o que é o movimento desequilibrado? Cara, o movimento desequilibrado é justamente o movimento de tendência. É um movimento que se desloca com velocidade. Quando o preço se desloca, ele é basicamente, principalmente com velocidade, a gente tem um baita de um desequilíbrio entre oferta e demanda. É exatamente o que a gente vê nesse movimento, um desequilíbrio entre oferta e demanda, originados a partir desse bloco de ordens. E dentro disso aqui, a gente tem uma construção de causa, porque todo movimento desequilibrado de tendência, ele é originado, ele é somente o efeito de uma causa construída de forma prévia, ou seja, sempre tem uma construção de causa antes. Eu posso falar isso com vocês em próximos vídeos, porque é bem interessante também. Então, olha só. Basicamente, aqui a gente tem um bloco de ordens. Olha o preço vindo, mitigando o bloco e desenvolvendo um movimento de alta, desenvolvendo um trade aqui. Claro que não foi um grande desenvolvimento, igual lá no índice agora, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês no exemplo, mas foi um trade na alta, beleza? Aqui nessa baixa mesmo a gente pode identificar também uma venda, né, galera? Nesse próprio movimento aqui, a gente pode identificar uma venda justamente aqui, olha só que coisa linda. O preço vem realizando o que aqui, ó? Aqui em cima mesmo, ó. Ele vem, ele faz uma máxima, ele, boom, renova a máxima. Ele faz o BOS e aqui ele vem para cima, olha só, ele renovou estruturas. Aqui ele faz até um change of character, se for ver, né? Uma mudança de característica potencial, né? Que é também uma renovação de estrutura, uma quebra de estrutura e tudo mais. Tem tudo a ver também com o que a gente está vendo aqui. E ele vem buscar uma mitigação de bloco, tá vendo? Isso aqui é um bloco sendo mitigado, justamente nesse ponto tá mitigando. Mitigar o quê? Mitigar é testar, né, galera? Então ele está testando, ele está mitigando, beleza? Nesse ponto e, pum, desenvolveu um movimento para baixo muito interessante nessa movimentação. E aqui a gente vem numa dinâmica de BOS, depois a gente vem de fato realizando BOS, tá vendo? Renovações de estrutura. Todos esses movimentos vão renovando estrutura para baixo. E presta atenção nisso aqui, galera. Olha aqui. O que a gente tem aqui? O bloco, né? Olha o baita desequilíbrio na renovação. Lembra que eu falei com vocês que é um baita de um ingrediente importante que o BOS tenha sido realizado com um movimento mais forte que demonstre potencial interesse, ou seja, nesse caso, se é uma tendência de baixa, o BOS ele vai sendo constituído a partir das renovações de mínima. Então aqui a gente tem, ó, uma mínima, ó, esse movimento renova a mínima. Aqui a gente tem outra, ó, aqui a gente tem outra mínima, esse movimento de baixa renova a mínima, mas olha o desequilíbrio, olha a força desse movimento que renova a mínima. Então é um ingrediente importante. Quando o preço retorna aqui em cima, olha aqui, olha o bloco aqui que originou toda essa queda desequilibrada. É um bloco forte, é um bloco interessante, é um bloco válido, beleza? Então a gente tem todas essas características também que eu já trouxe alguns vídeos falando sobre isso. A gente precisa ser um bloco que tenha características de validade. Ele precisa ser um bloco válido, não é qualquer candle, não é qualquer coisa. Tem que ter as suas características próprias, né? E aqui a gente tem elas muito nítidas. Olha o preço que ele veio fazer aqui, mitigar esse bloco e gera um movimento de baixa. Gera um movimento de baixa. Que foi essa movimentação aqui, né? Gerou esse movimento. Beleza. Então, aqui a gente já viu vários exemplos. Se a gente for puxando, galera, se vocês forem verificando isso no gráfico de vocês, vocês vão ver que isso aqui acontece demais, né? Isso aqui vem acontecendo frequentemente. Aqui, por exemplo, olha só. A gente vai desenvolvendo, olha só. Como que a gente vem realizando, ó, o BOS... O BOS, aqui ó, a gente renova, bum,
Aqui a gente renova, bum, o preço vem testar. Aqui ele testa uma Fair Value, tá vendo? Esse movimento aqui é uma Fair Value, tem vídeo aí no canal também, dá uma olhada que tem muito vídeo sobre esses assuntos, galera, para vocês estarem sempre verificando. Inclusive, o último vídeo que eu postei tá insano, quem não assistiu tem que assistir, que é uma prévia disso aqui também, né? Lá eu comento para onde você monta um trade, para qual lado montar uma operação, bem interessante. Falo sobre o caminho de menor resistência, para qual lado os mercados vão, como que se identifica isso e, cara, muito interessante também. Quem não assistiu, assista. E aí, galera, olha só. Aqui a gente tem uma Fair Value, como é que ele renova? Ele veio renovando, ele testa essa Fair Value e boom para baixo. Olha o desequilíbrio nesse movimento. Olha esse movimento, que cara de teste que ele tem. Ele nem aguentou chegar no bloco aqui em cima. Mas aqui ele constitui até uma microestrutura, né, galera? Aqui ele constitui até uma microestrutura nesse cenário, tá vendo? Olha aí, uma microestrutura de Wyckoff nesse caso, né? Tem várias estruturas, como eu comentei com vocês no início do vídeo, né? O mercado ele desenvolve várias estruturas e as metodologias elas vão identificando vários tipos de estrutura. Essa que eu estou trazendo para vocês é a do Smart Money, tá? É uma delas. E basicamente aqui a gente tem uma estrutura de Wyckoff, que é outro tipo de estrutura. Desenvolveu todo esse movimento de baixa aqui, beleza? Então, cara, se a gente for observando isso aqui no cenário, vocês vão estar vendo que é bem bacana. Então perceba aqui, galera, quando a gente tem um movimento boom para baixo, depois a gente tem um movimento para cima, e aí boom, perde o fundo no movimento que deve ter interesse. Então esse movimento aqui, ele necessariamente precisa ter um interesse maior. O preço precisa desenvolver com certo tipo de interesse aqui, demonstrar intenção nessa renovação de mínima, beleza? Nessa realização do boss. E aí, quando ele volta sem interesse, demonstrando desinteresse, cara, você fala, cara, essa renovação de estrutura foi muito boa. E o preço tende ao quê? Continuar dentro dessa estrutura, ou seja, ele tende a não perder essa máxima. Tende a não perder essa máxima, porque se ele perde essa máxima, ele entra para uma outra estrutura, né? Então, ele tende a ficar nessa, ele não tende a subir de novo, ele tende a respeitar essa região. Esse movimento de teste tende a vir mitigar algum bloco, alguma Fair Value desenvolvida nessa baixa aqui, e aí você tem uma venda muito interessante para surfar esse movimento. Presta atenção nesse exemplo aqui no índice, que vai te ajudar demais. Olha só esse desenvolvimento aqui no índice, galera. O que a gente tem aqui? Olha só isso aqui. Cara, aqui já é o cenário, em vez do BOS, a gente tem o Change of Character, né? A gente tem a mudança de característica, que a gente tem um fundo válido, esse movimento desequilibra para cima, captura muita liquidez acima desses topos, e ele, boom, para baixo, faz esse movimento quebrando esse fundo válido nessa movimentação desequilibrada com interesse e deixa aqui uma baita de uma Fair Value. Essa Fair Value ela é muito boa, ela é muito contextual, ela é muito objetiva. Junto dela, a gente tem o bloco, né? A gente tem um bloco da movimentação, que é justamente o bloco todo ali, com essa Fair Value pequenininha aqui. Beleza. Olha só o que a gente estava observando hoje lá no nosso grupo, que eu acabei de mostrar para vocês, galera. Olha só. Cara, o que a gente poderia ter o preço, né? Ele estava aqui embaixo, vindo mitigar essa região e, obviamente, subindo para cá, ele tende a respeitar essa região, né? Então, de fato, ele vai em busca, gera essa oportunidade, gera não necessariamente uma oportunidade, mas gera essa movimentação de alta. E olha só como que ela é desenvolvida, galera. Presta atenção nisso aqui, cara. Olha como é que essa alta ela é desenvolvida. Olha o volume. É um preço que sobe. Olha só como que antes ele vem com algum tipo de interesse e depois ele até continua subindo, mas sem interesse nenhum. Então isso aqui mostra para nós que os preços estão subindo sem interesse em continuar subindo, sem interesse em preços mais altos. Logo, ele vem justamente na mitigação dessa Fair Value e ele constitui uma confirmação lá no micro, que é uma microestrutura, uma distribuição de Wyckoff. Olha só como que ele vem exatamente lá, ó, na mitigação da Fair Value. Olha ela aqui em cima, ó. Fair Value aqui em cima. Quando ele vai se aproximando, ele começa a gerar essa liquidez. Olha aí. Ele começa a gerar essa liquidez acima da resistência. O varejo começa a vender aqui, porque identifica uma resistência. E o varejo se interessa em vender em níveis de resistência. E é exatamente o que o preço faz. Ele boom para cima, captura a liquidez do varejo. Vem aqui embaixo, faz
um teste, essa resistência, o varejo entende que se ela foi rompida com candles com interesse igual a esse, candles amplos e com apoio de volume, cara, eles entendem que essa resistência vira suporte, né? Então, o varejo compra nessa oportunidade, esse movimento aqui vem aqui em cima, faz esse pivô de alta, ó. Esse pivô de alta aciona muito varejista, aciona muito robô, né? Muitos robôs aí, ó, do mercado, é acionado exatamente nesse racional aqui, tá? Nessa estratégia, e aí, cara, é todo mundo sendo induzido pro lado errado do mercado, porque aí o institucional joga todo mundo para baixo, joga os preços para baixo, vem quebrando fundos significativos, faz um micro teste aqui, tivesse feito um teste um pouco melhor, ia dar uma linda oportunidade logo aqui em cima, mas faz um micro teste, já vem desenvolvendo uma alta, o volume vem apoiando a movimentação, faz um movimento de alta sem interesse, pum, para baixo, o volume apoia a movimentação novamente, muito lindo, e aí ele vem buscar um movimento de teste sem o apoio do volume, ó, sem o apoio do volume aqui, esse movimento sem interesse, fazendo impulsos para cima que denotam para nós fraqueza latente, oferta em segundo plano, preços mais baixos muito prováveis, e aí a gente tem aqui a mitigação do bloco. Olha só como é que esse candle mitiga justamente o bloco lá em cima. Olha aí, como que ele vem numa dinâmica de renovações de estrutura, agora aqui no BOS. Ó, agora no Change of Character, né, que é CHOCH, que também renova estrutura, que também quebra estrutura, não importa a forma como você chame, seja quebrar a estrutura, seja renovar a estrutura, tudo no final das contas vai trazer a mesma ilustração gráfica para você estar identificando qual que é o cenário ali, tá bom? Então não se preocupe com isso. E, cara, aqui a gente tem um fundo, ele vem desenvolvendo, pum, foi lá em cima, mitigar esse bloco. Olha aí, o bloco de ordens é exatamente esse candle aqui, ó, o candle de alta antes do movimento de baixa, beleza? Então, aqui a gente tem essa região muito boa, o preço veio aqui nessa mitigação e aí ele vem constituindo mais, né? Ele faz aqui uma quebra para baixo, faz um outro teste e aí ele vai embora, galera. E aí ele vai embora e olha essa baixa, uma linda movimentação exatamente nesse cenário de quebras de estruturas, de renovações de estruturas e mitigação, testes de blocos de ordens, order blocks. Qual que é o ingrediente mais importante aqui nisso tudo? Que a renovação, a quebra de estrutura, a renovação de estrutura seja feita com interesse, galera. Tem que ter o interesse, olha aí só. Olha o interesse que eu acabei de mostrar aqui. Olha o movimento entrando com interesse em baixa, interesse em preços mais baixos, depois volta sem interesse em preços mais altos. Isso aqui é uma dinâmica de preços profissional. É isso aqui que você tem que buscar, beleza? Então, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado demais. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Vamos juntos, conta comigo. Valeu, galera. Fui!